Meninos do oitavo ano, tudo bem com vocês? O professor Carlos está falando. Eu espero que vocês estejam bem aí na casa de vocês e que vocês estejam conseguindo se concentrar, né? Eu sei que é um pouco difícil diante de tudo que a gente está passando nesse momento, mas a gente precisa, como eu sempre falo para vocês, retomar a vida, né? De alguma forma. E a gente tem que continuar a nossa vida também na escola. Não podemos parar, temos que seguir em frente. Então, a nossa aula de hoje, ela vai ser sobre a filosofia e a religião. Nós havíamos visto na nossa aula anterior, na escola, antes dessa pandemia, nós havíamos começado a ver um pouco sobre o que era a filosofia, o que era a religião, e agora vamos relembrar tudo isso. Não sei se vocês gravaram aquilo que nós vimos, que a filosofia ela é uma ciência que é a mãe de todas as ciências. Então a filosofia vai ser a mãe da matemática, a mãe da história, a mãe da religião, e a filosofia ela vai estar presente até hoje, nos nossos dias, na área do direito e na religião, e nos valores da sociedade, nos valores morais, na ética, que é a forma como nós nos comportamos. Então a religião está presente em tudo isso. A religião não, a filosofia. Então veja, hoje vamos trabalhar qual é a relação entre religião, filosofia e moral. Como eu falei para vocês, filosofia significa amor ao conhecimento. Então a filosofia ela é o amor ao conhecimento, ela é o amor à sabedoria, ela é o amor ao questionamento. Então a filosofia ela vai nos ajudar a estar sempre buscando respostas para os nossos questionamentos e para as nossas dúvidas. E a religião ela vai acabar por marcar todas as características e os comportamentos da nossa sociedade. Como assim, professor? Por exemplo, na nossa forma de interagir com os nossos colegas, com os nossos familiares, nós somos taxados pela chamada moral. Então a moral ela é uma característica filosófica. Ela foi algo que foi criada pela filosofia. Então o que é a moral, professor? O que é a moral? A moral é tudo aquilo que vai taxar o comportamento humano. Então, digamos, você diz assim, estou indo para a escola, não devo jogar o lixo no chão. Por que eu não devo jogar o lixo no chão? Porque a moral da sociedade em que eu vivo diz o quê? Jogar lixo no chão é um ato de falta de educação. O fato de eu jogar o lixo no chão vai fazer o quê? Pode acarretar o entupimento das galerias, pode prejudicar a rua, pode ajudar a provocar o alagamento da minha rua, da avenida. Então, por isso que nós não jogamos o lixo no chão. É um exemplo de moral, comportamento moral. A sociedade diz assim, você não deve atravessar a rua se o sinal não estiver fechado. É uma forma de comportamento moral? É uma forma de segurança para a pessoa, ela não ser atropelada, e é também um comportamento moral. Então veja, a filosofia ela está presente em todos os aspectos da nossa vida, nessas questões de moral e na forma como nós nos comportamos. E a filosofia também está presente na ética. O que é a ética? A ética vem da palavra grego éticos, que significa modo de ser.
Então, a ética, ela quer dizer assim, digamos, o que eu posso dizer que é bom ou que é mal? Então, digamos que a pessoa diga assim, ajudar o próximo é fazer o bem, prejudicar alguém é fazer o mal. Isso é um exemplo de ética. Isso é um exemplo de ética. Então a ética consiste em que? Nas nossas decisões diante da sociedade. Isso é a ética. Então, por exemplo, eu digo assim, fulano está falando mal de uma pessoa. Fulano está faltando com a ética. Porque o que é que a ética diz? A ética diz, falar mal de outra pessoa é errado. Então, falar mal de uma pessoa é falta de ética. É o que a filosofia diz. A ética é aquilo que nos guia para o que é certo e o que é errado. Assim como a moral taxa os nossos comportamentos, nos guia a nós nos comportarmos de acordo com aquela sociedade em que nós estamos inseridos. Claro, os valores morais mudam com o tempo. Ou seja, o valor moral não fica estagnado para sempre. Digamos assim, antigamente as pessoas diziam que era algo imoral uma pessoa divorciada se casar novamente. Mas esse valor mudou. Hoje as pessoas que são divorciadas podem casar novamente. Então os valores morais, eles estão mudando e se adaptando de acordo com o tempo e com a sociedade em que a pessoa vive. Então eles não são imutáveis, não são permanentes. Eles podem ser alterados e mudados com o passar do tempo. Mas, professor, onde é que entra a filosofia na religião? Veja, você pode citar exemplos do papel da filosofia na religião diante da ética e diante da moral. Quando você vê assim, na Bíblia, né, no Novo Testamento, você vê Jesus falando a respeito de ajudar o próximo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Né? O maior mandamento que vos deixo é amai-vos uns aos outros. Então isso é um exemplo de ética. Né? A ética é se compadeça do seu irmão, tenha caridade pelo seu irmão, ajude-o, faça o bem. É um exemplo de ética. E a moral? A moral nós podemos citar na questão de fazer coisas que não devem ser feitas. Então, por exemplo, o exemplo de moral, você não deve julgar o próximo. Então, isso é um exemplo de moral. Não julgues para não ser julgado. É um exemplo de moral, né? Diante do comportamento da sociedade. Por que você vai julgar? Quem é você para julgar? Não é? E outro exemplo de ética diante da sociedade. Você diz assim, eu não devo agredir uma pessoa. É um exemplo de ética. Faltar com a ética, né? Estar na igreja, por exemplo, estar fazendo mal, estar fazendo coisas ditas erradas, digamos assim. A pessoa que está no meio da igreja, mas fala mal do seu próximo, que engana, que rouba, que tira vantagem. Então isso é um exemplo de falta de ética. Não é? A religião ensina o quê? Justamente a seguir os valores corretos, a cumprir a ética, a cumprir bons comportamentos. Então todas as religiões vão estar impregnadas pela filosofia. O cristianismo, você pode citar exemplos do cristianismo e as suas referências à moral e à ética. Por exemplo, você pode citar nas cartas de Paulo, nos evangelhos. E as cartas de Paulo estão impregnadas de ensinamentos filosóficos, de como se comportar, de como não se comportar, de como agir com o próximo, de como se deve viver. Então vocês vão ter tudo isso dentro desses ensinamentos religiosos.
Pessoal, gravem, né? Moral é aquilo que taxa o comportamento do homem. Moral é aquilo que determina o comportamento do ser humano na sociedade em que ele vive. Ética é aquilo que vai guiar o modo de ser da pessoa. Se a pessoa vai ser uma pessoa boa, se a pessoa vai ser uma pessoa ruim. Então, isso é a ética. Então, gravem. Moral taxa o comportamento humano e ética determina o seu modo de ser. Certo? E tanto a moral como a ética estão dentro da religião. Pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco do que eu passei para vocês, né? Mais uma vez peço desculpas pela limitação dos recursos, né? Estamos aí na nossa luta e espero que vocês consigam assimilar um pouco do que eu passei para vocês. Forte abraço, pessoal. Até a próxima.